Boa noite a todas as famílias. E hoje nossa live terá como tema generosidade. Como desenvolver e estimular nas crianças essa virtude. Olá, boa noite, queridas famílias. E quem está conosco aqui novamente é a psicóloga, psicopedagoga, orientadora familiar e criadora dos Jogos Eureka, Regina Pique. Boa noite, Regina. Que alegria ter você aqui novamente. Olá, boa noite. A alegria é toda minha. Sim, quero começar agradecendo o convite e falando assim para cada pai que está ouvindo, cada mãe, né, cada família, dessa importância de dedicar esse tempo para a formação dos filhos. E a Infância Feliz teve essa ideia, né, de colocar o tema de generosidade, que é um tema que é tão bonito assim, que permeia muito do que é o ser humano, né? Então a gente podia começar pensando assim, o que é a generosidade, entendendo assim, a generosidade como uma virtude. Então quando a gente fala em virtude, a gente fala de um hábito, algo que você vai se acostumando a ter desde pequenininho e você vai aprimorando, você vai crescendo nesse hábito. Então você faz, é como se eu estivesse, por exemplo, aprendendo a andar de bicicleta. Então cada dia eu vou aprendendo um pouco mais até que eu estou andando de bicicleta. Quando a gente pensa nas virtudes, a gente pensa nesse mesmo sentido. Então eu vou fazendo pequenas ações que me ajudam a crescer naquela virtude que eu estou buscando. E quando a gente fala de generosidade, qual é o entendimento? Assim, que era uma virtude de dispor de si mesmo, de um jeito feliz, livre e transformador. Então, na medida que a gente for respondendo as perguntas, vai ficando mais claro assim, o conceito, mas é isso basicamente, assim, quando eu saio de mim para atender a necessidade do outro. Então, vamos começar com as perguntas. Os pais participaram aqui e enviaram algumas perguntas para serem respondidas aqui na live. A primeira delas, são pais de uma criança do Infantil 2. Qual a melhor forma de intervenção quando uma criança não quer dividir o brinquedo com um amigo ou quer sempre o brinquedo que está com o outro? Meu filho tem 3 anos e está na fase do é meu. Sabemos que está em uma fase egocêntrica, mas qual a melhor forma de lidar nesses momentos? Nossa, essa pergunta é muito legal, assim, até para vir como primeira mesmo, porque essa família fez toda uma reflexão, já trazendo a questão do desenvolvimento, né, que está na fase egocêntrica, então toda essa compreensão, porque de fato é isso, assim, por volta de 3 anos de idade, a gente observa que a criança começa a ter essa noção de posse, assim, do que é meu, do que é do outro. E daí, efetivamente, vai aparecer a coisa do agora que eu descobri que isso é meu, eu quero que fique comigo e eu não quero dividir com a outra criança. E realmente é isso que ela falou, é uma fase, e a criança está nesse período egocêntrico, o que isso significa? Assim, que ela tem uma dificuldade, que é uma dificuldade cognitiva, de conseguir perceber a necessidade da outra pessoa. Então, assim, às vezes eles criam umas regras de brincadeira que favorecem só a eles. Mas isso não está relacionado necessariamente a serem egoístas, mas uma dificuldade de entender que aquela regra está funcionando só de um jeito, assim, beneficiando só uma pessoa. Então, não necessariamente tem essa conotação de, eu estou compondo do meu gosto. Mas o que a gente pensa? Que apesar de ser uma fase, que apesar da gente entender que as fases passam, né? A gente sempre comenta assim, bom, a criança não muda só porque soprou a velhinha lá de 4 anos, agora tem 8 anos, deixou de ser egocêntrica. Existe a necessidade de um trabalho por parte dos pais para que efetivamente a criança saia do egocentrismo, para que efetivamente cada vez mais ela perceba a necessidade da outra pessoa, da outra criança que está brincando com ela. É como se a gente pudesse fazer um paralelo assim, por volta de 1 ano de idade a criança anda. Sim, é um padrão, né, que se espera que aconteça por volta de 1 ano de idade. Agora, se eu não possibilitar para essa criança ficar no chão, engatinhar, fazer todo um exercício motor, né, de fortalecer a musculatura de braço e de perna, ela não vai andar por volta de 1 ano de idade. Então, da mesma forma, a generosidade, se não existe um movimento por parte dos pais, vai ser difícil essa criança aprender essa virtude. E esse movimento começa por parte dos pais e esse movimento se estende na escola. Então, assim, a Infância Feliz é uma escola que tem essa parceria para ter uma comunicação, a
afinada com os pais, no sentido assim, daquilo que a escola prega, também buscar que os pais realizem em casa e vice-versa, ter essa comunicação aberta nesse sentido, assim, o que a gente quer para cada criança que está matriculada na escola. Então, o que a gente pode pensar mais prático, assim, né? Como que eu ajudo a criança? Então, às vezes acontece que a criança tem um brinquedo predileto, assim, aquele que ela gosta muito e tal, e que às vezes ela escolhe exatamente esse para levar para o dia do brinquedo. Só que daí ela vai ter uma dificuldade maior de emprestar e ver aquele brinquedo que ela gosta tanto na mão do outro coleguinha brincando, porque ela gosta muito. Então, às vezes, o movimento em casa pode ser, filho, quem sabe leva um outro, que fica mais fácil, já a família imaginando, né, que fique mais fácil para ela emprestar aquele que ela não é o do coração dela, assim, né? Porque o que acontece? A criança está aprendendo. Enquanto ela está aprendendo, a gente favorece o processo. Então, é mais fácil a gente favorecer o processo, conseguir que a criança empreste, quando ela pensa no brinquedo que ela acha que realmente ela consegue dividir com os amiguinhos e tudo mais. E devagarzinho pode ser que efetivamente ela consiga levar aquele que ela gosta muito, que é uma paixão absoluta dela e que ela leva para a escola e que empreste. E o processo é assim, constância, né, delicadeza, quando for falar com a criança, não falar nada do tipo assim, nossa, que egoísta que é, aí você não está emprestando, tá? Então assim, muito mais focar no positivo, né? Olha só a carinha do teu amiguinho, como ele ficou contente quando você emprestou o brinquedo, porque daí a criança vai vendo assim, que é algo que é dela, que ela gosta, mas que ela está abrindo mão e que às vezes custa realmente, né, abrir mão do brinquedo e tal, para o amiguinho brincar, mas que ela olhou a expressão no rosto do amiguinho e ele ficou feliz. Então é isso que nós educadores queremos quando se está educando na virtude da generosidade, esse sentido, assim, que a criança perceba que quando ela sai de si, que quando ela faz algo para o outro, isso traz alegria para o outro e, por consequência, ela fica feliz com o ato que ela fez. Sim. Uhum. E agora nós temos mais uma pergunta, são pais do segundo ano. Ele coloca para nós assim, como lidar quando a criança se torna generosa demais ao ponto de se colocar sempre em segundo plano, para atender à vontade do outro, né? Mesmo explicando como deve ser, este comportamento sempre se repete. Então, quando a gente pensa em virtude, a gente... se é a virtude, a gente nunca pode imaginar que ela é demais. No sentido assim, se a gente fosse pensar a paciência, tem algum momento que a gente imagina que ser muito paciente foi ruim? Não, assim, pelo contrário, né? Geralmente você imagina assim, quanto mais paciência eu tiver, melhor eu vou lidar com as situações de trabalho, em casa e tudo mais. Então, se a virtude, ela não tem o máximo de vivência dela, nunca é um prejuízo. O que pode acontecer é se a gente for fazer um paralelo com a questão da ordem. Então, uma pessoa, uma criança que é ordenada, que arruma os brinquedos, que guarda as coisas na mochila, tudo isso é um benefício para ela. O que a gente pode pensar é que em algum momento isso pode estar no extremo, no sentido assim, de que ela é excessivamente focada na ordem. Então, ela vai brincar, ela gasta muito mais tempo organizando os brinquedos assim, milimetricamente, do que propriamente brincando na brincadeira de forma lúdica e tudo mais. Então a gente já não está falando da virtude da ordem, a gente está falando do desvio, digamos, né? Da generosidade é a mesma coisa. Então não tem como imaginar assim, nossa, a criança é muito generosa e isso é ruim. O que acontece, por exemplo, nesse caso que a família está descrevendo, né, uma criança que abre mão de todas as suas coisas, é que na verdade ela não está vivendo a virtude da generosidade, ela está com uma dificuldade de se posicionar frente aos amigos. Uma vez uma pessoa me deu um exemplo que eu acho que ilustra bem isso. Ela estava contando que ela recebeu um feedback de uma escola, não era na Infância Feliz, era outro local, né? Disse, nossa, como a tua filha empresta os brinquedos, tá? Não sei, acho que a criança tinha uns 2 aninhos, assim. E passou uns 6 meses, a escola falou, não, agora ela não está emprestando. Quando as crianças tiram o brinquedo da mão dela, ela vai lá e vai atrás do brinquedo para tomar de volta, tá? Daí a gente chegou à conclusão assim, bom, na verdade ela não estava emprestando antes, né? O que acontecia é que tiravam dela e ela não tinha reação, e agora ela passou a ter reação. O que é melhor, digamos, né? Que realmente não deixa alguém vir tirar algo da mão dela, que a gente tem uma conversa, a gente vai me emprestar, que tá na vez do amigo e tal, né? Então um movimento diferente. Então quando uma criança está
abrindo mão de todas as suas coisas, né? Então vai para uma brincadeira, daí os amiguinhos se propõem brincar de pega-pega, ela queria brincar de esconde-esconde e ela, então vai lá com os amigos. E não consegue passar assim, né? A gente não pode brincar de esconde-esconde hoje, porque eu tô muito com vontade. Ou, digamos, trouxe um brinquedo e daí queria trocar com um amigo e o outro oferece para trocar, ela não quer, mas porque o amigo falou, ela vai lá e troca. Então, esse movimento que essa criança está fazendo nesse momento é muito mais assim, de ter uma dificuldade de posicionar o seu ponto de vista e conversar, interagir com quem está com ela para poder, em alguns momentos, ser de um jeito e outros momentos ser de outro jeito. Então é um equilíbrio, na verdade, assim, entre a minha necessidade, a necessidade do meu colega e como que a gente ajusta essas duas coisas. E Regina, tem uma idade propícia para começar a trabalhar a generosidade ou você pode começar a trabalhar a generosidade desde pequenininho? Sim, então, na verdade sempre se pensa trabalhar desde pequenininho, assim, acho que é bem importante isso, assim. Então, independente do quanto a criança vai entendendo, tem mais raciocínio cognitivo, assim, para entender as explicações, sim, não é necessário, digamos, que ela compreenda, né? Você pode ir ensinando isso desde pequeno mesmo. E o melhor processo é quando você começa desde pequenininho de fato, assim. E a criança pode aprender, e aprende muito da generosidade vendo os pais. Então, quando ela vê o pai emprestando alguma coisa para algum amigo, ou mesmo em casa, né, às vezes eles pedem alguma coisa nossa para usar, para brincar. Então, quando existe esse movimento na casa, ela também vai aprendendo nesse sentido. E uma aprendizagem bem importante, assim, a aprendizagem quando você tem os irmãos. Então, assim, um incentivo, assim, a quem tem um filho único, assim, que realmente é uma riqueza quando o filho tem um irmão, assim, todas as famílias relatam, assim, tem todos os ajustes necessários, né, ciúme, enfim, toda uma administração, mas realmente é um ganho para a criança, assim, um ganho para a família, assim, e um ganho para a sociedade. Porque, assim, dividir brinquedos, dividir tempo, dividir essas coisas é difícil, assim, um exercício. Agora, quando a criança ganha um irmão, ela precisa aprender a dividir a atenção do pai e da mãe. E isso é a aprendizagem, quando a gente pensa em generosidade, né? Eu tinha meu pai e minha mãe só pra mim, veio mais uma criança, tipo um pitoquinho lá de 50 centímetros e a casa, né, se transforma e tudo mais, e tem todo um ajuste de que às vezes o papai e a mamãe vão estar atendendo a outra criança e não estarão me atendendo. Então, muitas vezes também com a vinda do irmão, é um momento concreto, assim, né, que a família se depara com uma criança ter que expandir o coraçãozinho dela, né, de que veio mais um e que às vezes a criança vai receber atenção e às vezes é você que vai receber. Então, que movimenta, né, e vem uma aprendizagem bem rica desse momento que é ganhar um irmãozinho, uma irmãzinha. Sim, sim, com certeza. E falando em irmãos, temos uma pergunta aqui de pais que tem um filho no primeiro e outro filho no 4º ano. Como despertar a generosidade quando as crianças têm irmãos? Devemos solicitar o tempo todo que emprestem, cedam, deem? Isso não gera angústia na criança? Eu tenho que ser, eu tenho que dar, eu tenho que emprestar, eu tenho que ser generoso. Então, realmente, assim, a vida do irmão, né, a convivência de irmãos, põe em xeque, assim, põe escancara assim, essa necessidade de generosidade. Acho que a família tem essa riqueza de ser um ambiente que pode ter diversas situações para viver generosidade. Aquilo que eu falava, assim, nada se compara a ter que aprender a dividir a atenção do pai e da mãe, então uma riqueza, né, em termos de maturidade. Então a família vai ter essas diversas situações. Agora, o que eu acredito é que quando se trata dos irmãos e você tem a relação, né, então tá constante, ele tá o tempo inteiro, precisa emprestar os brinquedos e tal, que a mensagem mais que você precisa passar para o filho não é que ele tem que, mas que quando ele faz isso, existe algo de muito bonito que acontece. Acontece com aquele para quem ele fez, mas também com ele, assim. No sentido de que o egoísmo, eu ficar focado nas minhas coisas, naquilo que eu quero, assim, não só pensando nas crianças, mas também pensando nos adultos,
tem muito mais um viés assim de causar tristeza, e é realmente o que se percebe, do que se eu considerar uma criança que vai crescendo com o coração expandido, assim, com o coração generoso, o quanto isso traz de felicidade para ela. Então, quando a gente está educando na generosidade, é sempre poder mostrar para a criança assim, o carinho que ela fez com aquele ato dela, né? Então, mais do que eu ter que fazer, eu percebi assim, eu quero fazer isso. Por que eu quero? Porque eu vi que eu pude abrir mão de uma coisa minha por outra pessoa e que isso fez a outra pessoa ficar feliz, né? Então, eu consegui trazer um sorriso para aquela outra pessoa. Isso é uma coisa super valiosa, né? Quem não quer poder pensar que com um ato seu você consegue fazer uma outra pessoa feliz? Claro que às vezes a criança no momento lá tá assim, tipo, bem um sentimento de que não tô gostando, né? Eu queria ficar com o negócio pra mim. Porque é próprio ali de egocentrismo, é próprio também, né, do ser humano essas questões de egoísmo e tal. Mas na medida que a criança experimenta, e essa é a nossa função como família, como escola, é oportunizar esses momentos, e como eu dizia assim, com delicadeza, com jeito, né? Sempre enfocando no lado positivo. Então, na medida que a gente oportuniza e que a criança experimenta isso, ela vai viver isso com muita alegria, né? Porque ela vai sentir, né? Ela vai fazer e ela vai perceber que a outra pessoa ficou contente e tudo mais. Eu lembro de uma situação, eu estava fazendo a pós e vinculado à Universidade de La Sabana, né? Da Colômbia. Então, o professor estava dando um exemplo que eles foram para o aniversário e um dos filhos dele ficou doente. Então, ele foi com os outros filhos e a pessoa deu a lembrancinha, né, para os filhos dele, na hora de ir embora, e deu uma para o filho que ficou em casa também. Assim, teve a delicadeza de lembrar daquele que estava em casa, que estava doente, e deu para esse também. E eles estavam voltando de carro e pararam no semáforo e tinha uma criança pedindo, né, alguma coisa assim. E um dos filhos estava segurando os dois pacotinhos, né, o seu e do irmão que estava em casa. Daí ele perguntou pro pai, dou, né, a lembrancinha? Daí a pergunta do pai assim, qual? Tipo assim, você vai dar o teu ou você vai dar o teu irmão que está em casa, né? E daí o menino parou, pensou, o meu. Daí abriu o vidro e entregou. Quando os outros irmãos viram a expressão daquela criança, né, daquele irmão que deu, então a expressão de felicidade, assim, de que eu tô abrindo algo que eu tava curtindo, né, que era meu, enfim, que eu cheguei em casa, comi os doces e tudo mais, todos abriram o vidro e entregaram para a criança que estava do lado de fora. Nossa. Então, é esse sentido, assim, de poder mostrar para a criança a riqueza, que é quando você expande o teu coração, quando você doa de si, né, quando você é generoso. Sim, mas eu acredito também que, de repente, essa família, esses pais trabalharam já muito anteriormente com essa criança, para essa criança ter essa atitude, né, esse primeiro passo, qual posso dar? Né? Geralmente os pais têm que fazer, né? Não, vamos dar, não, olha, tem que convencer a criança a se doar, né? Então, o que você acha, Regina? Tem que trabalhar em todas as situações de casa, né? Não precisa ter um planejamento focado nisso, mas se a gente trabalha conosco como adultos, a generosidade, eu tenho que ser generoso, porque, lógico, eu sou adulta, eu tenho os filhos, agora é uma oportunidade também para os pais de desenvolver essa virtude, entre outras também, né? E quando começa desde o início, né, nos pequenos momentos do dia a dia de casa, se tem um resultado desse, né? Um resultado que é surpreendente, né, para os outros que estão de fora, mas é um resultado até esperado, né, da família, porque o ambiente familiar proporciona isso, proporciona esse coração aberto, esse coração grande, né? Sim, verdade. E estava lembrando, quando você estava comentando, no material que eu estava lendo, buscando, eles fizeram uma sugestão de uma atividade que é assim, o amigo secreto em casa. Então, que era uma sugestão que uma família faz, né? Então, de vez em quando faz um amigo secreto. Então, sei lá, durante uma semana, coloca o nome das pessoas da família, escolhe lá e tal, e a função do amigo secreto é ficar muito atento ao outro, né? Então, sei lá, se eu peguei meu esposo, então que coisas que eu posso fazer que eu sei que meu esposo gosta e que ele vai ficar feliz. E daí um outro filho pega um outro, pega a mãe, pega o pai, enfim. Então,
faz um momento específico, assim, com uma intencionalidade mais direcionada, né? Num contexto que é uma brincadeira, mas que daí exige da criança também a questão, assim, de que, bom, se eu peguei minha mãe, o que ela gosta? Porque daí eu já desenvolvo um pouquinho da questão da empatia, da observação. Deixa eu ver, hoje ela tá feliz, ela tá triste. Aí ela gosta de perfume, então vou passar perfume. Então, eu acho que se eu arrumar a cama dela, ela vai ficar contente. Então, pensar em coisas, né, que você pode fazer pelo outro, nesse sentido, assim, já desenvolvendo essa empatia, porque realmente, assim, para você considerar como que eu sou generoso com alguém, precisa um pouco de sensibilidade para você entender o que a outra pessoa precisa. De repente você está atravessando, fazendo um negócio lá que, tipo, não é o que ela quer, né? Ou não é o que ela precisa. Então, também tem que ter esse olhar de poder entender, né, traduzir e desenvolver essa percepção, essa acuidade, né, na relação desde pequenininho mesmo. Tá bom, muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui, são pais também, alunos do 1º ano e do 4º ano. A criança, ela precisa ser generosa o tempo todo, em todas as situações? Há momentos em que a criança não precisa exercer a generosidade? Então, eu acho que essa pergunta, ela pode estar um pouquinho relacionada com aquela que a gente comentou antes, assim, de quando a criança é excessivamente generosa, que eu estava explicando que não é bem esse entendimento, assim, de que está sendo excessivamente generoso. Então, se a gente fosse pensar a questão de paciência, assim, é bom que eu seja todo o tempo paciente? Sim, é bom que eu seja todo o tempo paciente. Se eu fosse pensar uma virtude da obediência, né? Quem não gostaria que os filhos o tempo inteiro fossem obedientes? Assim, 100% das vezes que a gente pede, ele é obediente. Então, isso que eu digo assim, a virtude, ela sempre pende para o máximo, assim, né? Digamos assim, um sem limite, no sentido assim, de que mesmo alguém que é muito generoso pode aprimorar e ser mais generoso. Então, quando você pergunta, a criança tem que ser sempre generosa? Sim, é importante que ela sempre seja generosa. Assim, não sei, em que momento a gente poderia pensar assim que alguém pediu alguma coisa para ela e ela, hoje eu não vou fazer, eu não vou ser generoso, assim. É um momento que ela perde a oportunidade de sair de si e fazer algo pelo outro. Então, nesse sentido, sim, né? Eu acho que o cuidado quando, de repente, a criança não é generosidade, é aquilo que a gente conversava antes, assim, essa questão de que ela não consegue trazer o ponto de vista dela, porque acaba entrando, digamos, naquilo que está sendo pedido para ela, sem que de fato ela queira, sem que de fato ela tenha posto o ponto de vista dela, sem que tenha conversado, combinado, e isso sempre. Daí sim a gente está pensando num prejuízo, daí com certeza não é o adequado, né? Não é como deveria acontecer e como deveria ser, essa criança deveria estar agindo, né? E porque às vezes o que pode acontecer é assim, qual é a intenção da criança quando ela sempre cede, quando ela faz 100% das vezes aquilo que os outros estão pedindo, 100% ou a grande maioria delas, né? Não precisa pensar 100%, mas enfim, na maioria dos casos acaba atendendo aquilo que está sendo pedido. Então, quando você pensa que a criança está nesse enfoque, assim, de que na maioria das vezes está fazendo, e digamos que a gente vai investigar, olhar um pouquinho melhor assim, a família, os professores, você percebe que a criança está com dificuldade, por exemplo, de ser aceita no grupo, por isso ela sempre concorda com aquilo que está sendo posto, por isso ela tem dificuldade de pôr o ponto de vista dela. Uma criança muito tímida, né? Então que fica com receio de dar opinião, propor a brincadeira. Então a gente já está falando de um outro extremo, né? E que daí precisa, de fato, de um cuidado, olhar da família, uma intervenção, porque não é isso que a gente quer. Então, a generosidade, ela precisa acontecer de forma livre. Então, eu não tenho nem nada que me impeça ou que me obrigue a fazer algo pelo outro. Eu escolho fazer algo pelo outro. Então, livremente eu procuro esse bem, né, para aquela pessoa que está ali. Se por acaso eu tiver enroscado alguma coisa assim, nossa, eu acho que se eu não brincar com ele, se eu não emprestar o brinquedo, ele não vai ser mais meu amigo. E às vezes as crianças contam, né, umas coisas assim. Sim. Ela disse que se eu não brincasse de casinha, ela não ia ser mais minha amiga e tal. Daí acaba, bom, daí as mediações necessárias, né? Mas essa criança pode acabar brincando de casinha
com receio de perder a amizade, que também não é um movimento adequado, não é o que a gente quer. Então, vamos ver o que a tua amiga quer, o que você quer e como que a gente pode construir uma outra composição. Esses dias eu estava conversando com uma criança, já é de 4 anos, e daí ela falando para mim, como que é no recreio, né, as brincadeiras, ela falou, às vezes eu tenho uma ideia, porque essa criança que eu atendo é super criativa, né, então eu estava querendo ver como que isso funcionava lá na prática. Ela falou, às vezes eu tenho uma ideia, e às vezes um amigo meu tem uma ideia, né, um amigo, enfim, né, eu falei, mas aí como que isso se resolve, né, se tem 2 ideias diferentes, né, para brincar no recreio, não, na maioria das vezes a gente mistura as 2 e faz uma terceira. Então, assim, é bonitinho você olhar isso, né? Que eles conseguiram encontrar um jeito de aproveitar uma ideia, outra ideia, e a terceira ficou mais legal do que as 2 que eram separadas, porque exatamente pôde juntar, né? A criatividade de mais de um, e você tem a riqueza que é a comunicação humana, né? A interação humana. Com certeza, né? Muitos adultos têm que aprender a fazer isso, né? Pegar a sua ideia, né, do outro, juntar e formar uma, né, como precisa, né, porque ficam muito, né, naquilo, é a minha ideia, é o que eu acho, então você acha isso, então você fica lá, eu fico aqui, então não é por aí, né, e a felicidade, a verdadeira felicidade está muito ligada à generosidade, não é mesmo, Regina? Porque na medida que eu só vou ser feliz, felicidade verdadeira, na medida que eu faço feliz as outras pessoas que estão ao meu redor, que eu pelo menos me esforço em fazê-las felizes também, não é verdade? Sim, com certeza, isso mesmo, é um contraponto, né? Quando eu penso em egoísmo, traz a tristeza, e a generosidade está diretamente relacionada com a felicidade, com a alegria. E relacionado com essa questão de liberdade, né? Então, livremente eu escolho fazer o bem pelo outro. Então, claro, quando a gente está com os filhos, a gente, se fosse esperar os atos espontâneos, pode ser que eles não surjam muito, né? Então, é o nosso papel, assim, de ir apontando para essa criança, olha, o amiguinho vai ficar contente, que legal, né? Outro dia ele emprestou para você ficou contente? Olha só, ele também vai ficar feliz. Então, precisa a nossa intervenção para que a criança perceba, porque, assim, é isso que eu digo, ela está aprendendo, então não é tão claro para ela, assim, né? Ela só vai descobrir que ser generoso traz felicidade para o outro e, por consequência, traz para ela também, se ela for experimentando as situações. E nos cabe propiciar essas situações para que ela possa vivenciar isso. É uma educação, na verdade, diária também, né? No desenvolvimento da generosidade. Porque a partir do momento que, seja na família, seja na escola, os alunos conseguem perceber essa troca, essa alegria do outro, isso vai se tornando mais fácil também deles entenderem, né? Porque, como todas as questões de valores, de virtudes, isso, a criança vendo, né, no meio, dentro da família, isso acontecendo, isso vai se tornar uma prática também diária, né? Não é na questão do retorno, mas na questão da troca. No exemplo que você dá da brincadeira, é você ouvir o outro, é você também perceber a opinião do outro, né? Muito que você falou, a questão da empatia, né? Então a gente precisa realmente se colocar no lugar do outro. E a partir do momento, né, seja uma criança, seja um adulto, que você vê a alegria do outro, a partir do momento, né, de uma ação sua, isso traz, né, um benefício muito maior para você até, né, em relação a isso, de ver a alegria do outro, né? Sim, sem constância realmente a gente não consegue muitas coisas, né? Eu falava lá do exemplo da bicicleta. Se você está aprendendo a bicicleta e você pega uma vez por ano, você treina, você vai levar muito tempo para aprender a andar de bicicleta, né? Então, geralmente é a questão, assim, do dia a dia mesmo, né? Um trabalho que é intenso, assim, né? Em alguns sentidos, mas que precisa dessa constância para a criança realmente ir ganhando, expandindo o coração e aprendendo. E daí essa parceria, de novo, assim, né? Do que é feito em casa, daquilo que é feito na escola. Porque precisa ter essa ressonância, assim, precisa falar a mesma linguagem. Porque muitas vezes a família sozinha, se não tiver o trabalho da escola reforçando, vai levar mais tempo, vai custar. A escola, se estiver trabalhando e não encontrar esse respaldo na família, também vai encontrar dificuldades. Então, essa comunicação aberta, né, de que o que nós queremos, a felicidade de cada criança. Então, a gente vai falar a mesma linguagem e vai estar favorecendo o desenvolvimento delas mesmo. Sim. Temos mais uma pergunta aqui. O que fazer quando nos deparamos com a miséria nas ruas? Em todos os lugares por onde passamos, existem pessoas dormindo na rua, pedindo comida e dinheiro. O que dizer para a criança?
como proceder. Uhum. É um tema super importante esse, né? Eu comentei isso, né? As perguntas foram muito boas mesmo, assim, parabéns aí os pais que participaram. Então, realmente é uma realidade e a pandemia escancarou mais isso, assim, a gente viu que realmente impactou as famílias, é, mais famílias sofreram, né, as questões econômicas decorrentes da pandemia. Então, na medida que a criança consegue entender, assim, porque como que a gente explicaria para uma criança, né, a questão da injustiça social, distribuição de rendas, enfim, é um problema social mais amplo, assim, né? Mas então, assim, tem famílias que têm diferentes formas de lidar com isso, assim, né? Por exemplo, tem pessoas que já me relataram, assim, que sempre rezam com os filhos, né? Quando passam por alguém na rua, assim. Então, no intuito, assim, de que consiga emprego, que seja uma oportunidade melhor, enfim, faz uma ação nesse sentido. Tem famílias que optam por não entregar, por exemplo, nada assim no semáforo, enfim, porque acham que acaba mantendo, né, aquela situação. Tem situações que as pessoas vão mendigar junto com criança, né? Então, o risco no semáforo, junto aos carros. Então, assim, daí cada família também avalia, né? E tem também famílias que optam, por exemplo, assim, por fazer uma ação mesmo concreta, assim, e daí constante também, no sentido assim, do que a gente tem e do que a gente pode repartir. Então, existem várias ações vinculadas à igreja ou não, no sentido assim de fazer um cadastro de algumas famílias, de verificar a necessidade dessas famílias, não só material, assim, no sentido assim, bom, a pessoa está tentando buscar se recolocar profissionalmente, conseguir um emprego, ótimo, só que enquanto isso, existe uma necessidade básica de alimentação. Então, então, alguns locais já têm o cadastro dessas famílias, né? E sabe que são famílias que estão necessitando disso naquele momento. Então, as famílias podem auxiliar nesse projeto específico, né? Junto com isso, às vezes tem ações como, por exemplo, envolver as crianças maiores mesmo, né, em arrecadação de alimentos para fazer doação para locais específicos. Então, assim, existem ações que podem ser feitas, assim, desde que eu falava, desde a oração, e junto com isso alguma ação concreta, social, né, que está posta, e como a nossa família pode ajudar de alguma forma essa realidade que está presente. Então, realmente, uma criança que perceba, né, e que te pergunte por que essa pessoa está na rua, né, por que ela não tem casa? Eu penso assim que é uma oportunidade muito boa dos pais, né, na medida da compreensão da criança poder explicar isso, mas mais do que explicar por que isso acontece, que não é uma explicação tão simples, né? Mas o que nos cabe, agora que a gente olhou, né, percebeu, né, que existe essa realidade, o que a gente consegue fazer enquanto família para ajudar essas pessoas que estão nessa situação. Sim, e para ajudar efetivamente, né? Porque é mais cômodo, realmente não estou julgando de maneira nenhuma, mas é mais cômodo você, né, tem uma pessoa pedindo você entregar um pouco de dinheiro para essa pessoa, parece que a tua consciência vai ficar limpa, né? Mas a generosidade não está nesse ato, né? Eu vejo também, Regina, que essa situação é a mais delicada, eu acredito, porque você está com um filho no carro, as pessoas vêm pedir, e como que você vai dizer não, né? Tem que trabalhar muito bem com a criança, como você falou, né? Realmente ele falou super bem, tem todas essas questões, né, envolvidas, mas que não seja, se o teu doar é só para abafar a tua consciência, então é melhor não doar, né? Porque você sabe, algumas pessoas, é nítido ver que você vai dar o dinheiro e a pessoa vai comprar droga ou bebida. Mas ao mesmo tempo, quem somos nós para julgar essa ação da pessoa, né? Com o que ela vai fazer com o teu dinheiro? Então, o que fazer, como fazer para não deixar passar despercebida, não dizer simplesmente não, né, naquele momento? Enfim, é um trabalho para as famílias, né, se perguntarem. E, enfim, tem uma família que nos relatou aqui que eles costumam
levar no carro várias bolachas, né? Pacotes de bolachas. Então, quando alguém pede, geralmente eles querem dinheiro, mas eles não, eu tenho bolacha, você quer? E incrível que algumas pessoas dizem, não quero bolacha, quero dinheiro, né? Então, daí fica com a bolacha, enfim. Aí já é uma ótima oportunidade de trabalhar com a criança, ver, olha filho, você viu que ponto chega a droga, né? Ah, mas eu vou falar de droga, porque meu filho tem 6 anos, né? Infelizmente vai, né? Hoje em dia, cada vez mais cedo, a gente tem que colocar as questões para as crianças, elas estão vendo, né? Enfim, então, olha filho, o que a droga faz, né? Ele não quer comer, ele só quer a droga, né? A droga faz isso, a pessoa fica escrava, a pessoa não vê mais nada, né? É muito triste, olha como ela tá, olha como tá magra, olha, né? Não toma banho. Muito triste isso. Então, realmente, né? É um momento de reflexão, né? Não deixar passar esse momento. E assim, também, nunca julgar essas pessoas, né? Ah, podia estar trabalhando, podia, de repente até pode passar a mão nas cabeças, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem filhos, que o filho vai captar aquilo, vai captar. E será que daí, que indivíduo que ele vai ser? Ele só vai criticar os outros, só vai apontar os erros dos outros, né? Não, né? Não é por aí. Então a família tem que refletir muito, né, nessas situações e verificar e também fazer sua parte como sociedade, né? O que eu estou fazendo? Eu só critico, né, os outros? Eu estou fazendo alguma coisa, né? Nem que seja pequena ação, para a criança aquilo é um exemplo enorme, né? A criança não vai esquecer cada ato de generosidade, cada movimento que a pessoa, o adulto faz, né? Em prol dos outros, né? Aqui tem uma outra pergunta, ela acaba entrando também, se encaixando na primeira pergunta, na verdade. Mas entra um critério a mais que seria em relação aos alimentos aqui. Então, seria pais do infantil 3, ela coloca, minha filha de 3 anos tem resistência em compartilhar os seus brinquedos, alimentos e objetos. Inclusive, muitas vezes isso é motivo de choros e birras. Como lidar com isso? Acho que dá para trazer um pouco mais de exemplos, né, em relação a essa questão, porque assim, por mais que seja a idade dos 3 anos, que realmente é essa fase do egocentrismo, acho que para até orientar um pouco mais essa família também, trazer mais exemplos, né, do que fazer ali, né, como trabalhar, porque aqui ela coloca várias questões, né, não é só o brinquedo preferido, né, entra outros critérios. Então, acho que a família, né, juntamente com a escola, a gente precisa dar uma orientação um pouco maior aí, né, em relação a essa pergunta também. Sim, e também eu vejo assim, Tânia, quando a mãe traz ali na pergunta, né, a questão de que a criança chora. Realmente, assim, como a criança está focado no egocentrismo e é um processo que ela está aprendendo, custa. Assim, de novo, lá o exemplo da bicicleta, como se eu caísse, ralei o joelho, dói, eu choro, né? Então, assim, essa mesma coisa acontece internamente com a criança quando existe esse momento dela ir aprendendo. Então, vale a pena, por exemplo, assim, você percebe que teu filho não é muito generoso, então traçar um pouquinho como meta, assim, então, não sei, brinquedos é o que mais custa, então, quem sabe vamos começar por uma coisa que custa menos, e pensar assim, os alimentos, né, então, quer as coisas do jeito dele na hora que ele quer, assim, se algum irmão pede alguma coisa, não oferece. Então, conversar com a criança, falar, vamos dar um pouquinho, então, para o teu irmão, o que você daria? Pode pedir para a criança escolher, né, do prato dela, qual é a coisa que ela daria. Então, você começa devagarzinho, assim, com um pouquinho de sensibilidade, assim, vamos ver por onde a gente consegue que começa esse processo. E daí sempre ressaltar, assim, de olhar a reação do outro, né, de perceber que o outro ficou contente. Porque é esse movimento de eu abrir mão do que eu quero pelo outro. Então, eu preciso fazer com que a criança deixe de olhar, né, para si e que ela possa olhar a felicidade da outra pessoa com o ato que ela fez, para exatamente desfocar, assim, daquilo que ela estava, do choro e tudo mais, para poder olhar a ação concreta que a outra pessoa fez. E também, às vezes, ajuda, assim, o pai e a mãe fazerem o processo junto com a criança, né? Então, por exemplo, assim, pode criar uma situação lá, a mamãe viu que o papai gosta de história de carrinho. Você tem um livro de carrinho?
vamos emprestar para o papai ler o livro de carrinho? Então, vai a mamãe e a criança junto, empresta o livro do carrinho para o papai ler, por exemplo. Então, também o adulto pode fazer, participar da ação concreta junto, para animar a criança, para ajudar, para apoiar, para que facilite para ela isso que está custando um pouco no começo, assim, e sempre entender, assim, que às vezes por temperamento, assim, você tem crianças que são super generosas, assim, né, que o trabalho dos pais não precisa ser tão intenso nessa virtude em particular, mas que, independente disso, a reação da criança, ela é compreensível, digamos, né? Se a gente se coloca no lugar dela, entende que não é tão simples para ela, porque você está na situação como adulto, que você está querendo educar naquela virtude, então você tem uma intencionalidade para ação, você já consegue projetar que o outro vai ficar feliz. Isso para ela é uma coisa ainda que, tipo, como assim? Eu estou pensando no que eu quero, não estou conseguindo enxergar lá a necessidade do outro. Então você tem que ajudar e ir traduzindo. Então, claro, a gente se colocando no lugar dela entende que vai ter a reação de choro, que é difícil, que custa, só que são as ações concretas, pequenininhas, constantes, começando por aquilo que é mais simples para a criança emprestar, que pode ser o material, mas que também pode ser o tempo, né? Por exemplo, o papai viu que a mamãe chegou cansada do trabalho. Vamos lá fazer uma massagem no pé da mamãe? Ou a mamãe tem que tomar banho, vamos levar a toalha, já deixar preparada para ela. Então, assim, que existe também essa doação do tempo, né? De eu ficar atento a uma necessidade da outra pessoa e doar meu tempo para fazer algo que deixe ela feliz. Então, vamos arrumar a mesa aqui, colocar de um jeito diferente, o guardanapo colorido, não sei. Pensar nessas ações concretas em casa e que o adulto acompanhe a criança para que ela vá se envolvendo nesse processo e perceba a alegria de fazer essas ações. Sim. E como é importante, né, fazer esse processo, realizar, principalmente nessa faixa etária das crianças menores, né, para que elas se tornem, né, crianças maiores ou adultos que saibam fazer, né, uso da generosidade, que isso seja uma prática normal, né, que a gente busca, né, mas sabendo que essa criança vai demandar trabalho, por mais que há choro, que há birra, mas que tem que ter esse trabalho constante para que a gente desenvolva, né, nela essa virtude também, né, acho que um passo de cada vez mesmo. E o exemplo é tudo, né, Regina? Em todas as virtudes. Se essa criança vê o pai e a mãe, um pai preocupado com a mãe preocupada com o pai, com os avós, né? Olha, vamos falar mais baixinho agora que tua avó tá ali. Ou, né, o avô vai chegar, o que a gente vai preparar pro avô? Enfim, na própria família, né? Vai no almoço em família, o que a gente vai preparar para que todo mundo reparta junto aqui a sobremesa? Vamos preparar junto com a mamãe, tá? Olha, todo mundo vai ficar feliz porque gostam dessa sobremesa. Quem será que vai comer a sobremesa? Fala muito, né, da reação das outras pessoas. Estou preparando isso, não. Eu estou cansado, tenho que fazer isso. Né? Tem que fazer sobremesa agora? Eu não acredito. A criança vê tudo. Então, por mais que os pais estejam cansados e tal, opa, meu filho está aqui, né? É uma forma não só, eu só vou ser assim porque o meu filho está me olhando. Começa por aí, né? E depois vai ser natural também no adulto, né? Não reclamar, não achar que é vítima, né, da situação, né? Cansado, todo mundo se cansa, né? Todo mundo trabalha fora. Não conheço gente que não se cansa, né? Mas não reclamar, eu acho que já é um ato de generosidade, né? Ter alegria em casa, a criança percebe, a criança vê, a criança, né, tá pegando tudo, né? Então, tem mais uma pergunta aqui, Regina. Gostaria de dicas e orientações para administrar sentimentos como raiva, inveja, vergonha e ciúmes. Esses sentimentos atrapalham a generosidade? Nossa, que legal essa pergunta, assim, dá para fazer uma live sobre cada um dos sentimentos que a família colocou ali. Sim. Então, quando você pensa o ser humano, ele é repleto de diversos sentimentos, e a criança a mesma coisa, assim. O que acontece é que, às vezes, ela pode não saber dar nome ainda para aquilo que ela está sentindo, mas ela vai sentir inveja, ela vai sentir raiva, ela vai sentir medo, ela vai sentir alegria, ela vai sentir felicidade. Perpassa para ela desde pequenininho todos esses sentimentos. E claro que os sentimentos bons, digamos, eles alimentam a generosidade, e os sentimentos ruins, o contrário, assim, né? Então,
quando a gente falava de conseguir identificar assim, aquilo que é mais fácil para a criança, aquilo que é mais tranquilo, ela poder emprestar, por que a gente quer isso? Assim, começar por aí, para que o processo transcorra da melhor forma possível, assim, que seja da forma mais leve, assim, para ela, para que ela possa falar, nossa, que legal isso que eu estou aprendendo. Porque realmente, se a gente fizer emprestar na marra, né? Tipo, empresta, ou que egoísta que você é, nossa, você nunca empresta nada, tá? Então, essas falas que são negativas e que às vezes pode acontecer, né? Então, um esforço da nossa parte nesse sentido, daí pode vir realmente um sentimento de raiva, daí uma questão de frustração, e daí todas essas outras coisas que não são, né, agradáveis, que não é o que a gente quer que a criança desenvolva. Então, depende um pouquinho, assim, como nós adultos fazemos a mediação nesse sentido. E às vezes eu vejo assim, orientação de pais, quando eu faço os atendimentos, os pais me perguntarem algumas coisas com relação a isso, e surgem as dúvidas assim, bem normais mesmo, assim, né? Como que eu encaminho melhor desse jeito, porque eu estou vendo que a criança está manifestando raiva diante de tal situação. E eu penso assim, que oportunidade que nós temos, assim, de poder trocar e conversar com uma outra pessoa, que às vezes pode ser alguém da família, que às vezes pode ser a professora da escola, e que às vezes pode ser isso, o profissional externo que você procura, que te ajuda a entender, assim, traduzir um pouquinho do que está acontecendo e qual é a melhor forma de encaminhar. Porque, com certeza, assim, dependendo da forma como nós encaminhamos, nossa conduta pode fortalecer um sentimento bom ou pode fortalecer um sentimento ruim, né? Então, ficava lá que não é para sentir raiva, por exemplo, né? Da questão da raiva, e que menino feio, que você tá com raiva, tá? Então, essas coisas realmente não ajudam, assim, né? O sentimento, ele vem, né? A criança pode, num acesso, assim, de raiva, agredir, inclusive, né? Então, uma coisa é o sentimento, outra coisa já é a manifestação do sentimento, né? Então, você acolhe o sentimento da criança, porque ele vem, né? Ele vem naturalmente. Agora, o que você precisa ajustar é a forma como ela expressa esse sentimento. Então, ok, você tá bravo, só que não dá para sair batendo em todo mundo. Vamos ver como que a gente consegue resolver, né? Porque daí ok, fiquei com raiva, veio e bati porque estava vindo de dentro e saiu. Sim, mas não é assim que a gente faz a gestão daquilo que a gente sente. Você pode sentir, né? Como eu falava, os sentimentos vão vir, né? Você é ser humano, está na tua condição. E para a criança a mesma coisa. A questão está em como eu faço a gestão daquilo que eu sinto, né? Que ações eu posso realizar a partir daquilo que eu sinto. Então, uma criança que não está conseguindo, a gente falava, se posicionar frente aos amiguinhos, né? Os colegas propõem e ela não consegue trazer o ponto de vista dela. Como que ela se sente? Aí eu me sinto com raiva, porque eu não consigo falar a minha ideia. Então tá, então vamos ver como que a professora consegue te ajudar quando vocês estiverem no recreio, pensando numa ideia, na brincadeira, que você possa colocar a tua ideia também, que os amigos possam votar, que vocês possam escolher. Então, isso que eu falava, vem o sentimento, mas aí tem como eu ajusto. Não, eu vou sair batendo em todo mundo porque eles não aceitaram a minha opinião. Opa, não é assim, né? A gente precisa aprender um outro jeito de conviver e interagir socialmente. Então, a Tânia falava, né, do trabalho que é constante, e é isso, né? E também eu vejo, assim, às vezes os pais começam o processo e não dão a continuidade dele nos demais dias, assim. A gente sabe que a realidade do dia a dia é uma realidade que às vezes é pesada, assim, cansativa, né? Isso que a Luciane falava. Se cansar é de todos, né? É o que a gente vive. Então, apesar de tudo isso, assim, ter essa intencionalidade, assim, o que eu quero para o meu filho? Além de outras coisas que a gente possa vislumbrar, assim, que profissionalmente seja bem realizado e tal, tem bom emprego, enfim, financeiramente, e essas outras questões que também são importantes, mas que considere assim, eu quero a felicidade dele. Então, como que eu construo a felicidade dele? Quanto mais virtudes ele tiver, mais fácil vai ser para ele conviver em sociedade, ser uma boa pessoa e fazer um bom trabalho aos outros, né?
E isso requer esforço. Então, não é uma coisa que, nossa, agora eu tenho filhos, que esforço, eu tenho que educar na generosidade, mas na outra virtude, isso aqui, sim, tudo que vale a pena custa, né? Aquilo que passa fácil, que é fácil, não tem o sabor, né, de que legal, a conquista e tal. Mas também não é nenhuma coisa que você fala, nossa, que horror, que difícil, que isso, que aquilo. Não é para ser nessa configuração, né? Se tiver tão assim, então busque apoio da escola, converse, busque orientação, porque de repente alguma coisa está um pouquinho, não está bem encaixada, por isso que está com esse peso tão grande, né? A Luciane falava da questão das reclamações. Então, se a criança se habitua a ver os pais reclamando das obrigações, quer seja de casa, quer seja de trabalho, ela fica habituada com esse sentimento. As obrigações trazem esse sentimento de que, nossa, que difícil, que curso e tudo mais. Daí, claro, mais difícil a criança ir entendendo a questão da generosidade, porque daí o foco fica, né, de que a obrigação sempre traz um sentimento ruim, e não é isso que a gente quer passar. Então, esse cuidado, né, em como reclama, depois também, assim, os acidentes que acontecem em casa, né, então você tá lá preparando a janta, queimou um negócio, põe o leite lá, você virou o leite, derrama, então quebrou não sei o que, tal. Então, lidar com essas contrariedades, né, com essas dificuldades, com leveza, com alegria, faz parte, acontece, assim, na nossa casa, na casa do outro, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Hoje aqui em casa foram 2 coisas quebradas, né, um copo e um vidro de tempero. Então, isso, né, faz parte a gente lidar com isso com leveza, porque também passa para a criança, né, essa ideia de que, ok, aconteceu e tá tudo bem, e que faz parte, e que a nossa família tá todo mundo junto, e que a gente juntou os cacos de vidro, jogou no lixo e bola para frente, né? Não dá tanto valor para aquilo que foi quebrado, né? Tudo bem. Para a criança não vai ter diferença se ela quebrou uma xícara, né? Que tem 10 xícaras da mesma família lá, ou um vaso grego que veio não sei da onde e tal. Para a criança não tem diferença. Agora, para o pai, para a mãe, pode ter diferença. Mas tomar o cuidado. Por quê? Porque se o pai tem uma reação, quebrou uma xícara, depois quebrou o vaso foi um escândalo total. E a xícara, não tem problema comprar outra. Não, o que me cansar lá na frente, o que vai ficar para a criança, da minha reação. Às vezes a gente tem uma reação ali no momento, mas se a gente fizer essa reflexão que eu quero para o meu filho, na hora a gente se depara com aquilo, nossa, quebrou uma coisa valiosa, mas o que tem mais valor? Aquilo que é material ou a cabeça, o equilíbrio do seu filho? Né? Então, o desenvolvimento dessa generosidade, né? Mas a generosidade já é, então, um passo a mais. Só o fato de você demonstrar que você ficou muito, muito brava, ou muito brava mesmo, porque quebrou uma coisa valiosa, puxa, minha mãe dá valor, muito valor para as coisas materiais. É assim, e às vezes fica lá escondido, não dá claro para a criança, mas a criança vê. A criança não consegue verbalizar, mas ela interioriza aquilo. Então, vamos tomar cuidado, né, pais, mães, com todas as nossas ações, né? Então, a generosidade é maravilhosa, é uma virtude incrível. As pessoas felizes necessariamente têm essa virtude desenvolvida. Então, o que a gente quer para o nosso filho? Tenho certeza, todos os pais querem que sejam felizes. Então, vamos desenvolver todas as virtudes, né? A generosidade não pode ficar de fora. Assim como a Luciane falou em relação às ações, né? Eu acho que é muito isso. É o nosso comportamento, né? A partir do momento que a gente se torna, né, mãe, pai, né, dentro da família, eu acho que a gente é o exemplo para eles, né? Seja na questão dos estudos, valorizar a questão da tarefa de casa, valorizar aquele momento, aquele tempo junto com o filho também, porque isso vai ver o quê? É o amor, é a dedicação. Então, assim, demanda tempo? Demanda. A gente sabe da realidade de todas as famílias, né? A gente sabe que não é fácil, mas seja do trabalho, você chegar em casa e compartilhar com o seu filho, hoje eu fiz uma boa ação, né? Ao invés de eu reclamar, eu tô cansada, hoje, né, meu chefe brigou, alguma coisa relacionada a isso, você trazer uma coisa
boa do seu trabalho para o seu filho, porque isso também vai despertar o interesse, porque ele vai se tornar um adulto, ele vai ter o seu trabalho, de que forma que ele vai agir dentro do seu trabalho, mediante aquilo que ele viveu a vida inteira. Como que foi a mãe, como que foi o pai de chegar do trabalho, de sentar, de conversar, de ter esse momento, né? E trazer coisas boas. Eu acho que é isso, é a família, né? Em primeiro lugar, em dar sua orientação, em ser o exemplo, porque não adianta eu falar algo que da boca para fora e eu não ver nas minhas ações a generosidade, a questão de compartilhar, o cuidado, o amor com o outro, né? Não vai resolver eu simplesmente falar, né? As virtudes, os valores, elas têm que surgir nas nossas ações, de olhar para o outro, de cuidar do outro. Eu acho que a partir daqui a gente vai desenvolver e vai ser muito mais fácil você lidar com os filhos, você educar os filhos e trazer responsabilidades para eles, porque vai ver na família, poxa, minha mãe está falando uma coisa legal, olha, os estudos é importante, o trabalho é importante, né? Você compartilhar com o outro é importante, você ser generoso, isso tudo é do ser humano, né? Então são coisas que a gente precisa ter no dia a dia, fazer, realizar, né? Eu acho que é isso, né? A generosidade, assim como todos os valores e as virtudes, né? É isso, né? É você ser, é você se doar. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade, assim, e essa riqueza, assim, de ter uma escola que traz esse tema, que quer compartilhar com os pais informação, assim. Agradecer os pais que fizeram as perguntas, assim, também estou à disposição, a Infância Feliz tem meu contato, enfim. Também falar um último ponto, assim, da importância de cada ato generoso da criança a gente reconhecer e elogiar. Então, falar, olha, mamãe viu que você emprestou, mas sabe que às vezes é difícil para você e foi tão legal, né, que você emprestou para o amiguinho, tá? Então, reforçar isso positivamente para a criança, assim. E também, às vezes, muitas vezes dentro da casa, você, às vezes tem um filho que faz uma coisa bem. Então, ele pode, isso que ele faz bem pode ficar a serviço dos outros. Por exemplo, ele lê bem, então ele vai ler para o irmãozinho menor. Tem um mais velho que cozinha bem, então ele faz o bolo que vai ser colocado para a família. Então, também identificar as habilidades, porque é um jeito de reforçar algo que a criança faz bem, que ela coloca a serviço e que também motiva toda a questão de autonomia, autoestima, né? Tá presente nisso. Então, dizer isso, assim, agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui e cada pai que esteve presente com a gente. Uma alegria imensa. Então, nós que queremos te agradecer, Regina, por ter compartilhado o seu tempo, né, os seus conhecimentos. Foi muito proveitosa essa live. Muito obrigada, Regina. Seu Instagram é Regina Pique, né? Isso mesmo. Isso, tá. É ótimo o Instagram da Regina. Vejam lá, pais, né? É uma dica muito valiosa essa. Quero agradecer vocês também, pais, por estarem conosco aqui, né, nessa live. E fiquem com Deus e vamos trabalhar a generosidade nas crianças. Até logo. Boa noite.